Nossa equipe teve a oportunidade de conversar com o jornalista Paulo Henrique Lobato, do jornal Estado de Minas, sobre a reportagem especial Sertão Grande, que foi vencedora do Prêmio CNI de Jornalismo. Falando primeiro sobre a sua formação, você fez uma graduação em jornalismo e uma em direito. Por que dessas escolhas? Eu formei em jornalismo em dezembro de 99, na PUC. Depois eu comecei a estudar letras na UFMG, mas não concluí letras não. Como eu não concluí letras, eu me senti na obrigação de fazer uma pós-graduação. Na época não existia pós-graduação para jornalismo, então eu fiz uma pós-graduação na área de letras, chama Leitura e Produção de Texto. Depois eu estudei Direito e depois eu fiz uma pós-graduação na área de Direito. Hoje eu trabalho aqui no jornal e eu tenho um escritório de advocacia. E, assim, em termos de publicações, outras publicações no Estado de Minas, o que você costuma ler, que você acha interessante? Eu leio todos os jornais de Belo Horizonte, leio a Folha, leio o Globo, leio o Estadão, leio as revistas, leio a Época, a Veja, Isto É, a revista Exame, leio a Carta Capital, embora eu não concorde com a linha de pensamento de algumas delas, mas a gente tem que ler até para saber o que eles estão falando. E para falar agora sobre a reportagem especial, sobre o Grande Sertão, né, que você fez, e como é que surgiu a ideia de fazer essa reportagem? Antes de falar de reportagem especial, você tem que ver o seguinte: a gente vive numa época que o jornal impresso tem dificuldade de concorrer com a internet. Então, por exemplo, se tiver um acidente aqui na Getúlio Vargas, todos os portais vão dar o acidente agora e os jornais impressos vão dar no dia seguinte. Então, a gente tem que... A saída para o jornal impresso é fazer matéria diferenciada. Matéria diferenciada é reportagem especial. A internet, eles não têm mão de obra suficiente para fazer reportagem especial todo dia. Eles vivem do que a gente chama de factual, o hard news. A gente também dá o hard news, mas a gente tem que ter muita matéria especial. Então, o Estado de Minas começou a fazer muitas matérias especiais de uns anos para cá. E essa do Grande Sertão Veredas, ela surgiu porque eu estava relendo o livro do Guimarães Rosa e vi que a viagem que ele fez estava completando 60 anos em 2012. Qual que é a viagem? Guimarães Rosa, quando ele foi escrever esse livro, ele fez uma viagem. Ele saiu, junto com o Manuelzão, guiando 300 cabeças de boi do povoado de Barreiro Grande até o povoado de Araçaí. Então ele foi fazendo várias anotações, depois... Essa viagem durou 10 dias, depois ele escreveu o livro, e esse livro, entre os 100 livros, entre os principais 100 livros do mundo, é o único brasileiro. Todas as reportagens começam com um trecho do livro, e depois a gente vem falando se o trecho permanece ou não. Então, por exemplo, tem um trecho que ele fala assim: o governo está construindo uma boa estrada rodageira de Paracatu a Pirapora. Era a BR-040 que o governo estava construindo. Hoje é uma das principais BRs do Brasil, liga Belo Horizonte a Brasília, e na outra linha Belo Horizonte ao Rio de Janeiro. E naquela época, Brasília, capital, não existia. Então ele falava assim: depois de Paracatu é o fim do mundo. Paracatu é a última cidade de Minas antes de chegar até Brasília. Então nós fomos refazendo esse trecho, e surgiu porque eu estava relendo o livro, aí deu aquele taque assim: olha, 60 anos, vamos fazer esse negócio. Então eu apresentei a pauta para o Carlos Marcelo, que é o diretor de redação. Ele gostou da pauta, me deu 20 dias para viajar. O Guimarães Rosa viajou em 10, a gente viajou em 20. Quando ela saiu de um domingo a um sábado, foram 10 páginas de jornal. Eu acho que foi um material muito bem feito, porque ele ganhou o prêmio de jornalismo da indústria e ganhou o prêmio de jornalismo do comércio. Então, quer dizer, então foi um material muito bacana, que a gente tem orgulho de ter feito ele. E, assim, sobre o estilo de escrita, você falou que a referência foi o Guimarães Rosa, alterou alguma coisa no seu estilo de escrita nessa matéria? Não alterou não. Mudou alguma coisa, não? Não, nenhum ser humano é doido o suficiente de querer imitar Guimarães Rosa. Guimarães Rosa é um camarada que é só ele. Guimarães Rosa tem cada coisa que a gente não pode nem tentar imitar, porque senão a gente vai fazer tão feio perto dele que vai virar chacota, né? Só se eu escrevesse assim: pão ou pães é questão de opiniões,
O professor de jornalismo ia rabiscar meu texto, mas Guimarães Rosa pode fazer isso, porque ele faz literatura, né? A gente não faz literatura, a gente faz jornalismo, né? E nesse tempo da viagem lá, os locais que vocês ficaram hospedados, teve alguma coisa curiosa? Assim? Não tem. Deixa eu te falar aqui, não existe esse negócio local que você fica hospedado, não. Às vezes você dorme dentro do carro, às vezes você dorme na rede, às vezes você dorme num hotel 5 estrelas. Você nunca sabe onde é que você vai dormir. Então, quando você chega num lugar, você fala assim, olha, vamos procurar um hotel aqui. Às vezes, eu vou fazer uma parte aqui, ó. Em 2011, eu fui fazer uma série especial também sobre o Rio São Francisco. Aí nós fomos da nascente à foz do Rio São Francisco. Quando a gente estava numa cidade na Bahia que chama Paulo Afonso. Paulo Afonso é uma cidade grande, mais ou menos tamanho de Divinópolis, aqui em Minas Gerais. Nós chegamos lá tem vários hotéis bons. Nós não conseguimos nenhuma vaga em hotel, nós fomos dormir num motel, porque estava tendo um encontro de motociclista do Nordeste, a cidade estava lotada de turista, então eu já dormi em motel, eu já dormi em rede na casa dos outros, já dormi em vários lugares, já entrevistei pessoas que a entrevista durou até a meia-noite, ela fala, não, você não vai encontrar hotel, não sai daqui, não fica aqui em casa, já dormi em muitos lugares. Isso daí não é falta de planejamento, é porque você faz um planejamento, mas no meio do caminho muita coisa muda. Eu fui fazer uma matéria em novembro, eu fui para Sergipe, a matéria era sobre, a série chama A Real Abolição. Né? 20 de novembro é o dia de Zumbi dos Palmares. Então eu fui para Sergipe, e de Sergipe eu tinha que chegar num lugar que chama, de Aracaju, eu fui para um lugar que chama São Cristóvão. Eu planejava dormir em São Cristóvão, uma cidade histórica bonita, é a 4ª cidade mais antiga do Brasil. Ela é de 1600 e alguma coisa, ela é mais antiga que Ouro Preto, Mariana, um espetáculo de cidade. Mas lá não tinha hotel. Aí não tinha hotel, eu falei assim, então eu vou pegar o carro, eu estava sem fotógrafo sozinho, eu vou pegar o carro e vou dirigir. Eu tinha que chegar, eu estava em Sergipe, eu tinha que chegar na Bahia para eu ir onde teve a Guerra dos Canudos. E depois eu tinha que chegar em Alagoas para ir no Zumbi, no Quilombo dos Palmares. Aí em Sergipe, falei, vou dirigir até dar mais ou menos 7 horas da noite, porque eu também não sou doido de dirigir à noite numa região que eu não conheço. Mas aí eu dei muita sorte, eu cheguei e caí numa cidade que chama Lagarto. Deve ter uns 50 mil habitantes, 100 mil habitantes. Nessa Lagarto eu tô tomando uma cerveja à noite num restaurante, porque o calor era tão grande, o hotel tão michuruco, sem televisão, sem ventilador, sem nada. Eu falei, eu vou tomar uma cerveja, quando eu ficar bêbado, eu deito na cama e durmo. Mas aí tomando a cerveja lá, o garçom falou assim comigo, aqui é a terra do Diego Costa. Sabe quem que é o Diego Costa? É aquele jogador brasileiro que estava naturalizando espanhol. E por sorte, isso era uma segunda-feira. Na quarta-feira, ele seria convocado pela primeira vez para a seleção da Espanha. Então isso era segunda-feira à noite, eu pedi ao garçom, olha, me leva na casa dos parentes dele. Aí ele me levou na terça-feira, e eu telefonei aqui para o jornal, adiei a minha ida para Canudos um dia para fazer essa reportagem. E deu uma bela foto de capa, na terra de Diego Costa. Quer dizer, também foi sorte, né? Eu cheguei em São Cristóvão, não tinha hotel, aí eu fui dirigir até onde eu conseguia dirigir, parei em Salgueiro, o primeiro treinador dele, no campinho que ele treinava. Então a gente tem que esse eu fui lá. Então a gente tem que ter, a gente tem que ter sorte, a gente depara com muita matéria boa no meio do caminho. Paulo, mudando agora, saindo um pouco da reportagem, a gente tem 2 perguntas aqui que, na verdade, foram obrigatórias para a gente fazer. A primeira é sobre os 50 anos do golpe militar. E aí, o que você pensa, assim, você acha que isso ainda, o golpe militar ainda reverbera algumas coisas na profissão de jornalista? Lógico, olha só, você tem a pele escura, a escravidão acabou há 125 anos. Você ainda não sofre preconceito, mesmo que seja velado? Se a escravidão acabou há 125 anos e o golpe tem 50 anos que ocorreu o golpe, mas que a ditadura acabou foi em 84, 85. Está engatinhando ainda, é lógico. Tem muita gente que não aceita a palavra golpe, mas está errado, foi golpe. Foi
um safado de um golpe, né? O Brasil vivia a democracia, eles botaram o golpe. Foi um retrocesso pro Brasil. Eu não vejo o golpe como nada de positivo. E a outra pergunta é, o que você pensa assim, sobre essa polêmica da questão do diploma de jornalismo? Olha, o diploma de jornalismo é o seguinte, tem gente que acha que para escrever não precisa ser jornalismo. Para escrever realmente não precisa de ser jornalismo, mas para escrever artigo. Para escrever texto de jornalismo, você tem que ter técnica. Você tem que ter técnica para entrevistar e técnica para redigir. Não tem uma coisa que chama lead? Não tem uma coisa que a informação menos importante está lá no pé da matéria, se o editor precisar e vai cortar o último parágrafo, porque vai saber que aqui não faz falta? Isso é técnica de jornalismo. Né? É diferente de quem escreve literatura. A pessoa pode saber até muito mais português do que a gente. O escritor pode saber assim, tudo de ortografia, tudo de concordância, tudo da gramática. Mas se ele não for formado em jornalismo, a técnica para escrever, ele não vai saber escrever como a gente escreve. Então, o diploma ele é importante. Isso não é para reserva de mercado não, viu? Reserva de mercado é outra história, é uma bobagem danada, porque quem é bom tem mercado.